O termo igreja invisível é muito odiado pelos papistas. Eles ridicularizam esse sentido da palavra igreja e dizem que isto seria uma igreja de ideias platônicas. Bellarmino escreve que imaginamos duas igrejas, uma visível e a outra invisível. Portanto, é preciso observar cuidadosamente em que ocasião, em que sentido e respeito e com que propósito a igreja é chamada de visível e invisível. De forma alguma, estamos apresentando duas igrejas que se opõem uma à outra como totalmente diferentes, de modo que a igreja visível e invisível sejam espécies contraditórias. Em vez disso, dizemos que uma mesma igreja é visível e invisível em diferentes aspectos. A igreja, entendida como a assembleia dos que foram chamados, é considerada de duas maneiras: interiormente e exteriormente, isto é, com respeito à comunhão interna e externa. A comunhão interna da igreja consiste na unidade da fé, da esperança e do amor, pelos quais os verdadeiramente devotos estão unidos a Cristo, o cabeça, e aos demais membros do corpo místico. A comunhão externa da igreja consiste na confissão de fé e no uso dos sacramentos, aos quais se pode acrescentar o exercício da disciplina eclesial. A igreja é visível em relação à comunhão externa, mas invisível em relação à comunhão interna. Aqueles que pertencem à comunhão externa da igreja são óbvios aos olhos humanos, mas isso não se aplica àqueles que pertencem à comunhão interna, porque a fé e a nova vida espiritual, sendo a natureza interna da verdadeira igreja, estão ocultas pelas enfermidades da carne. A igreja, como a assembleia daqueles que foram chamados, é considerada visível não apenas em relação ao povo chamado, mas também em relação aos meios e instrumentos externos pelos quais a igreja se reúne nesta terra e também em relação aos exercícios externos da religião, que são a confissão da doutrina, o uso dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. A pregação da palavra e a administração dos sacramentos, assim como as outras funções externas da igreja, são visíveis aos olhos. Portanto, em relação a todos esses aspectos e a cada um deles, a igreja é considerada visível. Por sua vez, ela é considerada invisível primária e especialmente em relação à fé e aos dons internos do Espírito Santo nos crentes. Tais dons, os olhos humanos não podem observar. Deve-se notar cuidadosamente que a igreja visível e a invisível não são realidades opostas, mas subordinadas, pois a assembleia invisível dos eleitos está contida sob a assembleia visível dos que foram chamados, porque, fora da congregação dos chamados, não se deve procurar os eleitos. E a igreja dos chamados é mais ampla do que a dos eleitos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 20, 16. Todos aqueles que pertencem à igreja invisível, portanto, também pertencem à igreja visível, isto é, todos os que foram escolhidos, esses também foram chamados. O oposto, porém, não é verdadeiro. Assim, como a igreja militante e a igreja triunfante não se opõem uma à outra como contrárias, nem constituem duas igrejas da mesma forma, a igreja visível e a igreja invisível não se opõem uma à outra, nem constituem duas igrejas, pois o mesmo homem é membro da igreja visível e da igreja invisível em diferentes aspectos, e quem é membro da igreja invisível também deve ser membro da igreja visível.